Olá, sejam todos muito bem-vindos à Estação do Choro com o projeto Mão na Roda, Roda de Choro Didática. Eu sou Caetano Brasil, clarinetista, saxofonista e compositor, e juntos, em 6 programas, nós vamos passear um pouco aí pela história do choro, conhecer um pouco dos seus compositores, dos mais de 150 anos dessa linguagem musical genuinamente brasileira, o primeiro gênero urbano formado aqui no país, junto com amigos, músicos aqui de São João Nepomuceno, tocando e descobrindo mais sobre essa linguagem, sobre esse estilo musical. Desde 2017, eu sou idealizador e coordenador do projeto Mão na Roda, Roda de Choro Didática, que surgiu com o intuito de democratizar o acesso à música brasileira para músicos de diferentes níveis, com uma roda semanal que começou acontecendo em Juiz de Fora, no Experimental Container Bar, e posteriormente a gente começou a fazer edições aqui em São João Nepomuceno. Então nós vamos dar continuidade a essa atividade online, compartilhando um pouco com você que está aí assistindo a gente a magia dessa música. Nesse primeiro programa, a gente vai ouvir músicas e falar um pouquinho dos primeiros chorões. O choro é uma linguagem musical com mais de 150 anos de história. Ele nasceu lá na segunda metade do século XIX como uma mistura da nossa herança europeia, né, dos gêneros como a polca, a valsa e o Scottish, com a nossa herança africana, né? Então misturamos a esses gêneros, que eu gosto de chamar gêneros de importação, os ritmos afro-brasileiros, como do lundu, do batuque. E isso aos poucos foi se caracterizando como uma música nova, né? Que originalmente é música popular, tocada pelas classes populares, feita para a classe popular, né? Então os primeiros chorões, né, eram pessoas que se reuniam em saraus para tocar e que trabalhavam durante a semana como carteiros, como funcionários dos telégrafos, eram funcionários públicos, né? E, na sua grande maioria, mestiços. Então, acho que o choro é um retrato, assim, fiel da alma brasileira, da nossa mistura. E nesse primeiro episódio, nesse primeiro programa, a gente vai ouvir música de compositores importantes e que talvez você já tenha ouvido falar, como é o caso da Chiquinha Gonzaga, né, uma ativista, a primeira maestrina brasileira, compositora de marchinha de carnaval, né, como o Abre Alas, que ficou muito famosa na época, até hoje a gente toca aí no carnaval, né, da Lua Branca, da Seresta. A gente vai ouvir música do Ernesto Nazaré, que também, como a Chiquinha Gonzaga, é um pianeiro, né, como se falava na época, que eram os pianistas que se dedicavam à música popular. Então, o Ernesto Nazaré tocava em cinema, né, para fazer trilha de cinema mudo, né? Quem mais a gente vai ouvir hoje? A gente vai ouvir Pedro Galdino e Joaquim Calado, que são 2 flautistas muito importantes aí dessa primeira geração de chorões, que foi consolidando essa música, que na época nem tinha esse nome, né? E que foi evoluindo até chegar no que a gente conhece por choro hoje. Enfim, eu espero que vocês curtam acompanhar essa série e vamos de música.
chama choro, já que às vezes a gente observa uma maneira chorosa de tocar, músicas cheias de saudade, mas muitas vezes o choro é pra cima, né, animado, coloca um sorriso no rosto da gente. Então por que chamaria choro? Aí a gente tem duas vertentes de pensamento. Uma que é defendida pelo folclorista Câmara Cascudo, que fala pra gente que choro é uma derivação da palavra cholo, que era um baile que os escravos faziam lá na segunda metade do século XIX. Outros, como Ari Vasconcelos, eles falam que choro viria de choromelos, né? Que era um conjunto de música que tinha na época e que começou a acompanhar esse estilo que, por sua natureza, já na sua origem, é predominantemente música instrumental, né? Não tem cantor. Roda de Choro Didática surgiu oficialmente em 2017, com o intuito de democratizar o acesso dos músicos de qualquer nível, né, ao aprendizado através da linguagem do choro. Eu estou completando 11 anos de carreira agora em 2021 e eu tive o privilégio de aprender a tocar um instrumento
com esse repertório, né? Eu frequentei na minha infância uma oficina de música, tocando flauta doce, em que o coordenador, que é o Marcelo Gonçalves, professor de violão em Juiz de Fora, oportunizou a gente, através de partituras, gravações, conhecer esse estilo musical tão rico e que ao mesmo tempo é tão exigente, né? Tocar choro não é brinquedo, tem que estudar, tem que dedicar, mas que torna a gente preparado para tocar depois qualquer coisa que a gente quer e nos conecta, né, com a nossa brasilidade, com a nossa essência. E quando eu comecei a trabalhar com música, isso foi em 2015, em Juiz de Fora, eu comecei a frequentar as rodas do Clube do Choro, que era uma reunião de amigos ativa desde 1997, com uma roda mesmo, né? Como acontece, como é tradicional desse estilo, um lugar onde as pessoas se juntam, em geral é um bar ou pode ser na varanda da casa de alguém, colocam uma mesa, os músicos sentam em torno da mesa e mesmo que eles não se conheçam, eles podem tocar juntos a partir das mesmas referências, né? Porque quem toca choro tá ouvindo sempre as gravações do Jacó do Bandolim, do Pixinguinha, né? Tem esse ponto de encontro. É uma música democrática, né? Que todo mundo senta na roda, não tem hierarquia, todo mundo é igual. E quando eu comecei a frequentar as rodas do clube, eu percebi que eu era muito mais novo que todo mundo que estava ali, né? O choro, às vezes, está na nossa cabeça associado com uma música de pessoas mais velhas, né? Mas isso é um pouco preconceito que a gente tem, porque às vezes a gente não tem oportunidade de se aproximar dessa música e ver que ela é para quem quiser tocar, né? Para quem quiser chegar e não só tocar também, ouvir, né? Enfim, participar, é uma música inclusiva. Mas eu vi que ali, naquele contexto, eu tinha 15 anos de idade, as pessoas ali tinham idade para ser meus avós, meus pais, e eu estava me sentindo muito feliz de estar ali no meio e aprendendo, né, muito com eles e, enfim, sendo chamado para os primeiros trabalhos, mas me questionando muito por que as pessoas da minha geração não estavam frequentando aquele ambiente, né? E aí, nesse processo, eu fui percebendo uma série de coisas, que a roda de choro é para quem conhece as regras do jogo. Então, as pessoas que estão na roda de choro querem tocar esse repertório que, de alguma forma, elas tiveram acesso a aprender, e quando chega lá, é 3, 2, 1 gravando, sabe? Vamos tocar, apesar de a roda ser um ambiente muito informal, né, e não ser como um palco onde as pessoas se apresentam, a roda de choro não tem ensaio, né? É a coisa do momento, se faz ali na hora, mas as coisas não são combinadas, né? As regras do jogo estão implícitas sobre quem toca, quem pega depois, quem repete a parte, né? É uma coisa que os músicos vão para a roda sabendo, né? Vão aperfeiçoando essa dinâmica, mas tem que saber tem que ter essa preparação. E eu fiquei percebendo que os músicos da minha geração às vezes não tinham oportunidade de ter essa preparação, e quando eles chegavam na roda para tocar a Vera, não tinha alguém que preparasse ou introduzisse ele, e isso às vezes gerava alguns climas um pouco desconfortáveis, assim, né, de o que vem agora. Então eu comecei a ver que alguns músicos mais novos tentavam alguma vez, se sentiam um pouco perdidos e não voltavam mais. E isso começou a me preocupar, porque primeiro que eu queria que as pessoas vivessem aquela experiência que eu estava vivendo, e segundo, pela manutenção das rodas de choro, da linguagem do choro em Juiz de Fora, né? É preciso que essa informação seja transmitida, né? Para que a gente tenha uma continuidade do legado, né? E que essa música não morra, a gente não se desconecte dela. E isso ficou comigo durante muitos e muitos anos, até que, observando iniciativas didáticas que acontecem no Brasil, né? A gente tem a Escola Portátil no Rio de Janeiro, a gente tem a Escola Rafael Rabelo em Brasília, a Escola de Choro agora em São Paulo. Eu queria pensar num formato que tivesse ao meu alcance e que eu pudesse fazer um intermédio para esses músicos que queriam se aproximar
do choro, né? Ou que poderiam querer se aproximar do choro. E escola eu achava que não era bem a praia, porque escola demanda um compromisso, né? No sentido de tem um professor, tem um aluno, você tem que mostrar o seu rendimento. E eu queria que fosse uma coisa um pouco mais leve, assim. Foi então que eu pensei na possibilidade de criar uma roda de choro que fosse didática, ou seja, a gente manteria a informalidade de se sentar em torno da mesa, de ir para o bar, ou seja, de não ser apresentação, mas com a possibilidade da gente falar sobre essas regras do jogo, da gente conversar um pouco sobre quem eram aqueles compositores. E aí veio a facilidade da era digital, né? Eu comecei a preparar um repertório, escolher um repertório, dentro do repertório do choro, que é muito vasto, né? A gente tem muitos compositores com muitas obras, e selecionar alguma coisa que tivesse num nível técnico adequado para quem quisesse iniciar, em que eu pudesse disponibilizar essas partituras de maneira digital, disponibilizar referências, né, com áudios, gravações das pessoas tocando aquelas músicas para que elas pudessem conhecer aquele repertório e que a gente tivesse um encontro semanal onde isso pudesse ser debatido, onde a gente não tivesse que saber as músicas de cor inicialmente, mas que a gente pudesse levar as cópias das partituras para a roda, ler, perguntar onde é que volta, quem que é esse compositor mesmo, de que época que ele é, né, e traçar esse panorama. Acaba que na roda de choro, tradicionalmente, a gente toca música dos grandes ícones dessa linguagem, e muitas vezes é difícil inserir novos temas, né? E eu pensei que com essa possibilidade, né, da carne nova chegando na roda, a gente pudesse também repensar esse processo e conhecer a tradição do choro pelos seus mais de 50 anos. Então, tocar os primeiros chorões, tocar os clássicos e também o contemporâneo, né? Quem está fazendo choro hoje. Agregar compositoras mulheres, né? Que muitas vezes não são tocadas nas rodas de choro. Então, com essa ideia, com esse princípio, a gente começou a fazer as rodas didáticas em Juiz de Fora, e foi uma coisa que foi dando muito certo, porque as pessoas se sentiam à vontade para chegar naquele ambiente, ninguém era obrigado a tocar tudo, ninguém era obrigado a ficar o tempo todo, ninguém era obrigado a chegar exatamente na hora, as pessoas iam se juntando, se agregando para fazer aquela música e descobrindo o potencial que isso era, tanto de formação musical quanto de formação humana. Ao final de um ano de trabalho, em maio de 2018, a gente fez um festival aqui em Juiz de Fora, um pequeno festival, um festival de bolso de choro, em que a gente contou com a participação dos músicos do Clube do Choro, a gente teve uma programação com pocket shows, roda de choro, oficinas, foi muito importante e demos continuidade a ele e só paramos por conta da pandemia, né, que precisou fazer a gente ficar nas nossas casas e encontrar novos meios de se encontrar, novos meios de fazer e falar sobre essa música. Acredito que desde 2019, a gente, a convite do Ricardo Itaboraí, começou a trazer esse projeto para as noites de São João Nepomuceno. Eu lembro que o Ricardo falou comigo assim, poxa, tem uma galera lá, um que toca um pouquinho cavaquinho, um que se interessa pelo pandeiro, vamos começar a formar uma comunidade do choro lá, vamos ver como a gente pode fazer isso, né? O Ricardo que, poxa, tá sempre batalhando pela música, pela cultura aqui na cidade, fez projetos maravilhosos, né? Como o Festival Dias Mais, enfim, os circuitos de música. E ele quis trazer o Mão na Roda para São João Nepomuceno e eu falei, claro, vamos levar. E a gente começou a fazer algumas experiências, né? De tocar na feira, de tocar no calçadão. E eu sempre gosto muito disso porque eu acho que é muito convidativo, né? Muita gente, às vezes, quando a gente toca num teatro, né, num espaço fechado, não se sente parte daquele espaço, né? Às vezes acha que aquilo não é para pessoa, mesmo que seja de graça, né? As pessoas às vezes não têm esse hábito de frequentar os locais fechados, né? Que às vezes ficam revestidos de erudição, né? Fica parecendo que é uma coisa muito chique, muito inacessível. E quando a gente faz música na rua, como o choro começou inicialmente, e se mantém, né? O choro hoje é de todos os lugares, mas manter a roda, né? Manter esse contato com as pessoas
pertinho, em que as pessoas vão chegando, a pessoa senta na roda, toca o que ela pode, o que ela sabe, ainda mais nesse contexto didático. Eu acho que é muito importante e é bonito ver com muitos amigos que estão aqui nos programas tocando com a gente, chegaram lá sem conhecer nada e começaram a perguntar quais eram os acordes, como é que tocava aquela música. Enfim, a música como um potencial de agregar, né, de juntar as pessoas, né? Eu acredito muito nisso, que a música é uma ferramenta essencial na comunicação, na nossa formação humana, e acho que se a gente faz isso através do choro, como é a premissa do projeto Mão na Roda, a gente se conecta com a nossa raiz, com a nossa brasilidade, e aí a gente pode depois falar a língua que a gente quiser, tocar a música de onde for, mas sem nunca perder essa nossa matriz, essa nossa essência que faz a gente se encontrar com a gente mesmo, né? Como cidadão, como povo. Eu sou muito feliz e muito grato por tudo que eu vivi e vivo dentro do choro e especialmente com a Roda Didática, o projeto Mão na Roda.